Ale Oliveira, que vitória, né, cara? A gente falava muito sobre o jogo, sobre o desempenho. É uma reta final de temporada em que o Cruzeiro vai ter, quando terminar, né? Vai ter que repensar muita coisa que foi feita para essa temporada, mas quando terminar, né? Agora tem que vencer os jogos e dessa maneira, desse cenário, você dizia sobre o Tadeu, que seria o seu voto aí de melhor em campo porque pegou demais. Entra o moleque no final, a confiança do Paulo Autuori, marca o primeiro gol como profissional e o gol pode mudar completamente o cenário, Ale. E muda mesmo, né? Até porque são vários os motivos para o torcedor do Cruzeiro ficar bem animado, né? O primeiro é você ganhar todas essas posições que o Baião já citou, né? Conseguir essa progressão na tabela, porque tem um jogo como mandante contra um adversário que já não quer muita coisa no campeonato, que é o Furacão, que já se distanciou ali do G6, né? Então tem essa possibilidade, porque o time jogou bem, fundamentalmente no primeiro tempo, e porque a maré virou, né? A gente viu alguns jogos, e o Pique falava disso na transmissão, né? Em que o Cruzeiro toma o castigo no final, né? E era um cenário que ia se repetindo, não sei se com derrota, mas com empate, porque o Cruzeiro abusou do direito de perder gols, fundamentalmente no primeiro período. Mas o Autuori, aí eu tenho que fazer essa menção mesmo, porque foi muito corajoso. No momento em que o Goiás colocou até um zagueiro no ataque, aquele gigantesco lá, que veio com tudo pra cima e que os espaços iam aparecer, ele tira um volante e coloca um atacante. Ele fica com um meio-campo bem técnico, se você for analisar, que é o Japa, que muitas vezes faz a função de segundo volante, já jogou até um pouco mais avançado, o Lucas Silva e o Matheus Pereira. E para jogar com 3 atacantes contra um time que vinha desesperado por tudo ou nada, meio que índio, né? Indo para cima com tudo. Ele pegou e para ele o remédio era realmente mais um homem de frente. E foi isso que acabou funcionando, com uma bela virada de jogo do Bruno Rodrigues e com uma belíssima conclusão desse garoto. E que ironia, né? O primeiro gol dele no campeonato, depois de outros jogadores tão experientes cansarem de desperdiçar chances e mais chances, né? Então, um cenário muito positivo, um Cruzeiro que continua fazendo muitos pontos como visitante, né? Curiosamente, muitos pontos como visitante, muito mais do que como mandante, e que deu um passo importante, né? E tem mais coisa ainda para comemorar. Por exemplo, o Lucas poderia ter saído jogando nesse jogo, mas semana que vem, certamente, né? Ou semana que vem não, quinta-feira, certamente. Você tem a volta do Arthur Gomes, que também é uma possibilidade. Então tem várias possibilidades aí pro Cruzeiro e todas elas muito, mas muito favoráveis. E quando o gol é marcado por um cara da base, né? Por um cara que estava aí e tinha característica, né? A gente falava antes do jogo da ausência do Arthur e de não tirar o Bruno Rodrigues da função dele, que está rendendo mais no momento, que é a função de centroavante, que é onde ele está se destacando e está fazendo gols aí pelo Cruzeiro. Quando o gol é marcado por um cara que tem essa característica, mas que estava no banco, entendimento do momento que não era para garotada, que talvez fosse melhor apostar na experiência. O Wesley teve minutos, perdeu lá a oportunidade de novo no primeiro tempo. Quando esse gol é marcado, pode também dar um pouco mais de tranquilidade para utilizar esses caras na reta final, caso seja necessário, né, Ale? Eu acho que sim. Embora o Paulo, ele tenha um estofo, né? Tem a condição, tem a caixa para fazer isso, né? Tanto que ele coloca o Ian Lucas como titular, coloca o Japa como titular, depois o Japa no jogo, agora colocou o Robert. Então eu acho que ele tem esse tamanho para segurar essa onda, né? Para segurar essa situação. Mas de qualquer forma é um reforço positivo na ideia de que tem jogadores talentosos que já estão ajudando. O Kaique também é um deles, muita gente falando do Fernando, enfim. Mas que essa garotada pode sim ajudar também na equipe de cima, já que é super vitoriosa ali na base. E o Robert provou isso. Acho que o Japa também tem provado. Para mim, o Japa deveria ser titular desse time hoje. Mas, de qualquer forma, é um cara que tem muito estofo, né? Tem muita bagagem, tem muita história, que vai lá e peita mesmo, e coloca mesmo, e não quer saber. E ainda bem que deu certo.